A perda de confiança em alguém próximo é uma das provações emocionais mais profundas que podemos enfrentar. Quando as relações se rompem com alguém em quem se confiava ilimitadamente, isso deixa marcas indeléveis no coração. Em situações particularmente difíceis, tal golpe do destino pode levar a consequências irreversíveis na vida de todos os envolvidos. Seja um complexo relacionamento romântico entre 3 pessoas, ou ainda mais triste, um drama familiar. Às vezes, o preço da traição é desproporcionalmente alto e suas consequências não podem ser corrigidas. Na comunidade médica do Texas, David Harris conquistou a reputação de um brilhante ortodontista. Sua carreira profissional começou na faculdade de medicina, embora inicialmente quisesse se tornar um clínico geral. O jovem demonstrou uma notável determinação nos estudos e ainda assim encontrava tempo para amigos e diversão. Apesar da agenda rigorosa, ele não perdia nenhum encontro com o grupo da escola e nenhuma festa. David sempre valorizou muito as relações familiares, o que mais tarde desempenharia um papel importante em sua vida. Após receber seu diploma, ele se concentrou na odontologia e sonhava em ter seu próprio consultório. Seu charme natural e a capacidade de estabelecer conexão com os pacientes logo o tornaram uma personalidade conhecida na cidade. A reputação de David crescia a cada ano e sua clínica prosperava graças à sua profissionalidade e atenção aos detalhes. Paralelamente, desenvolvia-se a história de Clara Suárez da Colômbia. Como a mais velha de 4 filhos em uma família não abastada, mas trabalhadora, ela demonstrou habilidades excepcionais desde a juventude. Sua aparência radiante permitiu que ela brilhasse em concursos de beleza, onde ganhou vários prêmios e até uma vitória. Após seus estudos de odontologia em uma prestigiada universidade colombiana, Clara realizou seu sonho de longa data: mudar-se para os Ecu-Piaua. Aos 20 anos, ela veio para o Texas. Planejava uma estadia temporária, mas o estado a encantou tanto que ela decidiu ficar. Consciente de que seu diploma sul-americano não era suficiente para trabalhar nos Ilasicó-Piaua, ela se matriculou em uma faculdade local. Após a graduação, como David, ela aspirava a abrir uma clínica particular, embora inicialmente lhe faltasse experiência. Seu encontro parecia predestinado. Descobriram tantas coisas em comum entre si. David ofereceu a Clara trabalhar inicialmente como enfermeira em sua clínica. Mais tarde, quando a clínica cresceu, ela se tornou uma ortodontista plena. As pessoas ao seu redor frequentemente notavam como esses 2 seres carismáticos, atraentes e determinados combinavam harmoniosamente. Eles construíram uma carreira impressionante e fundaram uma família com que muitos só podiam sonhar. No entanto, por trás da prosperidade exterior, como frequentemente acontece, escondiam-se suas próprias dificuldades. O Dia dos Namorados de 1992 tornou-se especial para David e Clara. Eles uniram seus destinos pelo casamento. Sua história havia começado apenas 1 ano antes, mas os sentimentos eram tão fortes que decidiram não esperar. David já tinha experiência com a vida familiar, e de seu relacionamento anterior crescia sua filha Lindsay. Após a chegada de Clara em suas vidas, desenvolveu-se uma relação surpreendentemente calorosa entre ela e a enteada, principalmente devido a interesses semelhantes. Os anos 90 trouxeram ao casal significativo sucesso profissional. Sua clínica odontológica cresceu. A ajuda de novos especialistas era necessária. A localização da clínica na área prestigiada perto de Houston, na próspera comunidade de Friendswood, contribuiu para o florescimento do negócio familiar. Os Harris se estabeleceram em uma magnífica mansão e podiam se dar ao luxo de ter uma coleção de automóveis luxuosos. Clara sempre sonhou com a maternidade. No entanto, o caminho para este sonho provou ser difícil devido a problemas de saúde. Durante vários anos, o casal visitou especialistas em planejamento familiar
E a paciência foi recompensada. Os gêmeos Brian e Bradley vieram ao mundo. Externamente, sua união parecia ideal, mas por trás da fachada da felicidade familiar, as dificuldades começavam a surgir. Nesta época, David começou a se encontrar secretamente com Gail Bridges, uma mãe de 39 anos com 3 filhos. Quando Clara deixou o trabalho para criar os gêmeos, foi justamente Gail quem veio trabalhar como assistente na clínica. A história de Gail se assemelhava em muitos aspectos à história dos Harris, exceto que seu casamento terminou após 15 anos. Em 2001, quando viu o anúncio de emprego na clínica Harris, ela decidiu tentar sua sorte. Sua experiência nesta área a tornou uma excelente candidata. Na entrevista, David notou imediatamente o jeito cativante de Gail se comunicar. Nesta época, Clara estava passando por uma fase difícil após o nascimento das crianças, sofria com falta de sono, tentava lidar com o sobrepeso, estava completamente absorvida no cuidado com os pequenos. O marido se sentia negligenciado e compartilhava isso com amigos. Gail demonstrou interesse sincero no trabalho e na comunicação. Inicialmente, eles tinham apenas uma relação profissional, depois desenvolveu-se uma simpatia amigável. Evidentemente, David sentia uma atração cada vez mais forte por ela, embora escondesse isso. Afinal, os colegas conheciam bem sua esposa. Ele tentou evitar rumores, mas a atração ficava cada vez mais forte. No início de 2002, quando fevereiro estava chegando ao fim, um jantar de negócios comum mudou a vida de muitas pessoas. David convidou Gail para um restaurante local e ela aceitou o convite. Seu relacionamento se desenvolvia em segredo, embora David demonstrasse uma surpreendente falta de cuidado. Ele frequentemente aparecia com Gail no mesmo restaurante onde costumava almoçar com Clara, sua esposa. A família Harris era bem conhecida pelos donos do restaurante. Tal imprudência não poderia passar despercebida por muito tempo. No início de julho do mesmo ano, colegas no centro odontológico descobriram acidentalmente sua ligação. O casal não conseguia conter seus sentimentos diretamente no local de trabalho. David pediu para manter isso em segredo, mas sua imprudência novamente desempenhou um papel. Ele conduzia a correspondência com Gail pelo computador doméstico, e logo Clara descobriu suas mensagens. A reação de Clara surpreendeu muitos, sem cenas dramáticas ou acusações. Ela aspirava a preservar a família e considerava importante discutir a situação. Em conversas com amigas, admitiu que se sentia traída, mas parcialmente se culpava. Dedicava tempo demais às crianças. David também parecia querer restaurar a família. Ele garantiu que tinha apenas um relacionamento inofensivo com Gail. O casal decidiu recomeçar e viajou com toda a família para a Jamaica. Durante as férias, tiveram muitas conversas confidenciais e concordaram em superar as dificuldades juntos. Presumia-se que Gail não trabalharia mais na clínica. Era exatamente isso que Clara queria. Após o retorno, David realmente passou mais tempo com a família. Ele prometeu encontrar um substituto para Gail e até mostrou um anúncio de emprego para sua esposa. No entanto, isso provou ser apenas uma fachada. Pelas costas de sua esposa, os encontros com Gail continuavam. David apenas a advertiu que agora precisavam ser mais cuidadosos. Em busca de apoio, ele compartilhou seus sentimentos com colegas próximos. Ele estava dividido entre a família e novos sentimentos, sem encontrar uma saída. Ele não queria perder Gail, mas também não podia abandonar a família. O vínculo com a esposa e filhos, a relutância em destruir a ordem estabelecida, questões de propriedade e custódia, tudo isso o sobrecarregava. Amigos o aconselharam a se concentrar na família. Às vezes ele tendia a essa decisão. Clara não sabia nada sobre suas dúvidas. O ambiente acreditava que ele mesmo encontraria a decisão certa. Os funcionários da clínica tentaram não interferir, mas seu silêncio possivelmente apenas complicou a situação,
que logo tomaria uma guinada inesperada. O dia 17 de julho de 2002 começou com uma conversa comum entre os cônjuges. Quando Clara perguntou a David sobre seus sentimentos por ela, ele inesperadamente hesitou em responder. Esta pausa causou preocupação em sua esposa. Neste momento, ele foi tomado por inquietação. Pensou que Clara poderia ter descoberto sobre seus encontros secretos. Até a noite, a tensão atingiu tal ponto que David Harris não conseguia mais esconder a verdade. Ele confessou à sua esposa seu relacionamento com Gail e contou que se encontrava com ela várias vezes ao dia. Esta conexão ainda continuava, e ele não encontrava força para terminá-la. Quando Clara soube disso, ficou fora de si. No dia seguinte, ela ligou para Gail e informou sua demissão. David não se opôs a esta decisão. Nos dias seguintes, Clara contatou Gail várias vezes. Ela falou sobre como esta havia destruído sua família com sua interferência. Mesmo assim, Clara ainda queria salvar o casamento e perguntou diretamente ao seu marido o que ela poderia mudar para recuperar totalmente sua atenção. Durante o jantar, David compartilhou seus sentimentos. Ele se sentia sozinho, pois toda a atenção de Clara era dedicada aos gêmeos de 3 anos. Ele também admitiu que não se sentia mais atraído pela figura de sua esposa após o parto. Ao final do jantar, Clara garantiu que estava pronta para mudar pelo relacionamento deles. Determinada a lutar pela família, ela mudou completamente seu estilo de vida. Contratou um personal trainer, começou a frequentar academia e bronzeamento artificial. Regularmente visitava a esteticista, cuidava do cabelo e das unhas. Seus planos incluíam até tratamentos estéticos. David notou seus esforços e ficou impressionado. Ele prometeu terminar o relacionamento com Gail e marcou um encontro para 24 de julho de 2002 para comunicar pessoalmente sua decisão. Embora pudesse fazer isso por telefone, Clara apoiou a ideia de um encontro pessoal. Porém, após o incidente, Clara não conseguia mais confiar totalmente em seu marido. 3 dias antes do encontro planejado, ela contratou um investigador para vigiar o casal e pagou 1 semana de seus serviços. Os primeiros 2 dias transcorreram sem incidentes. Gail não apareceu na clínica particular da família Harris. Após os turnos de trabalho, seu marido não se encontrou com ela e parecia que seu relacionamento realmente havia terminado, como ele havia afirmado. Aproximava-se a noite para a qual estava planejado o jantar e o suposto fim da situação complicada. Neste dia, a protagonista convidou sua enteada Lindsay para fazerem compras juntas. Ultimamente, Clara escolhia com especial cuidado roupas chamativas, no esforço de recuperar a atenção de seu marido. A enteada de 17 anos não notou nada incomum no comportamento de Clara. A escolha do horário das compras não foi coincidência. O trajeto passava pelo restaurante onde naquele momento deveria acontecer o encontro de seu marido com Gail. Presumia-se que ele terminaria este relacionamento. Clara pretendia confirmar este momento pessoalmente. Ela deu várias voltas pela área do restaurante tentando encontrar o carro familiar. Para sua surpresa, o carro de seu marido não estava em lugar nenhum. Isto despertou suspeitas, e a mulher foi até a casa de Gail, mas não encontrou nem seu carro nem o veículo de David. Clara contatou um investigador particular e exigiu informações sobre o paradeiro de seu marido. O investigador confirmou a ausência do casal no restaurante, mas se recusou a revelar a localização atual devido às políticas da agência. Ele prometeu fornecer fotos e material em vídeo posteriormente, mas confirmou que o Dr. Harris estava naquele momento com sua conhecida. Clara, insistentemente, exigiu o endereço exato. De acordo com a política da empresa, os funcionários eram proibidos de compartilhar informações em tempo real sobre a localização das pessoas observadas para evitar conflitos emocionais. Mesmo assim, Clara mostrou persistência, contatou repetidamente a direção da agência e exigiu os dados pagos. Seu estado emocional
tornava-se cada vez mais instável. Após longas negociações, o funcionário da agência admitiu que o casal foi visto entrando em um hotel, mas nome e endereço permaneceram desconhecidos. Clara, no entanto, estava certa de que conhecia bem os hábitos de seu marido. Ela suspeitou que só poderia ser um hotel, o mesmo onde sua festa de casamento aconteceu 10 anos atrás. Quando chegou lá, viu imediatamente a confirmação de sua suspeita. No estacionamento estava o carro de David. Desta vez ele havia sido cuidadoso, pagou em dinheiro e se registrou sob outro nome. Mas sua presença ali era óbvia. Ao sair do carro, Clara notou o veículo de Gale estacionado ao lado do carro de seu marido. Em um acesso de emoção, ela danificou os limpadores de para-brisa de ambos os veículos antes de se dirigir à entrada do hotel. Lindsay decidiu acompanhar sua madrasta ao hotel, pois não queria ficar sozinha no carro. Na recepção, elas perguntaram se havia hóspedes registrados com os nomes David ou Gale. O recepcionista negou. A filha entendia toda a situação com seu pai, considerava-o o culpado, mas queria confirmar a exatidão das suspeitas de sua madrasta. Clara mal conseguia conter suas emoções quando suspeitou do que estava acontecendo em um dos quartos. Elas reuniram todas as suas forças e esperaram no lobby. Verificaram todas as áreas acessíveis e se sentaram nas poltronas para organizar seus pensamentos. Quanto tempo a espera teria durado é incerto, se Lindsay não tivesse decidido acelerar os eventos. Ela ligou para seu pai e relatou uma situação urgente com os gêmeos. Supostamente eles teriam febre e sua presença era necessária em casa. Ele prometeu voltar logo. A espera não durou muito. Após alguns minutos, as portas do elevador se abriram. Saiu David, que segurava Gale pelo braço. Eles conversavam animadamente e trocavam sorrisos. O casal foi em direção à saída. Obviamente planejavam ir para casa. Diante desta visão, Clara e Lindsay não conseguiram conter seus sentimentos. Elas se lançaram em direção a Gale. No lobby começou uma cena emocional. Clara descarregou seus sentimentos acumulados na rival e danificou suas roupas. Lindsay gritou acusações na direção de Gale e expressou sua indignação. O pessoal do hotel tentou intervir, mas sem sucesso. Um dos funcionários notou como David empurrou sua esposa para longe e protegeu Gale com seu corpo. Este gesto protetor em relação à rival só aumentou a indignação de Clara. Finalmente, Doctor. Harris conseguiu acalmar a situação. Os funcionários do hotel ajudaram Gale a chegar até seu carro. David ouviu as acusações de sua esposa e filha e tentou detê-las. Mas elas correram para a Mercedes de Clara. Dentro do carro, as emoções explodiram. Por alguns minutos, Clara não conseguia se acalmar e continuava expressando tudo o que pensava sobre seu marido. Lindsay tentou fazer sua madrasta recuperar o juízo, embora ela mesma estivesse abalada com a ação de seu pai. Em um momento, Clara levantou o olhar. Através do para-brisa, ela viu David, que estava no lado do motorista do carro de Gale. Ele dizia algo enquanto a rival se preparava para partir. Clara contou depois que neste momento tudo ficou embaçado diante de seus olhos. Ela pisou repentinamente no acelerador e dirigiu o carro em direção ao veículo de Gale. David foi arremessado alguns metros pelo estacionamento. Lindsay, que estava sentada ao lado de sua madrasta, tentou parar o acontecimento, mas Clara parecia não ouvir ninguém. Naquela noite, uma cena dramática se desenrolou no estacionamento. Clara, que estava ao volante do carro, cometeu um ato impensado. David estava deitado no asfalto enquanto ela continuava circulando pelo estacionamento como em transe, com um olhar ausente, como se tivesse perdido a conexão com a realidade. Quando o carro finalmente parou, Lindsay saltou do veículo. Testemunhas oculares relataram como a menina correu até a porta do motorista e trouxe Clara à razão, após o que ela desabou chorando ao lado de seu pai. Quando saiu do carro, aproximou-se de seu marido e olhou confusa para o acontecimento. Segurando o marido,
Implorou para que ele acordasse antes da chegada dos paramédicos. Apesar da rápida chegada dos serviços de emergência, David Harris não pôde ser salvo. Aproveitando o caos antes da chegada dos policiais, Clara deixou a cena do crime, mas logo foi encontrada. Naquela noite, ela insistiu que não tinha más intenções, mas apenas queria dar uma lição em seu marido infiel, pois não conseguia lidar com suas emoções. Neste momento, os peritos já estavam trabalhando na cena. Inesperadamente, surgiram testemunhas importantes. Uma agência de investigação particular que Clara havia contratado para vigiar seu marido documentou tudo o que aconteceu em frente ao hotel. Todo o incidente foi gravado em vídeo e entregue às autoridades. As gravações em vídeo não correspondiam à versão da mulher perturbada. Nelas, podia-se ver seu carro passando 3 vezes sobre o local onde David estava. Suspeitava-se que cada ação foi intencional, embora David não se movesse mais após o primeiro impacto. O exame médico revelou apenas uma lesão causada pela colisão com o carro, o que se tornou ponto de discussão no tribunal. A história de Clara Harris imediatamente atraiu a atenção da sociedade. Da noite para o dia, todos os canais de televisão noticiaram este caso. As circunstâncias do incidente e a história precedente cativaram os espectadores. Interesse particular despertou o fato de que isso aconteceu em uma família de empresários bem-sucedidos com boa reputação. A situação tornou-se mais complicada devido ao envolvimento da filha de 17 anos de David. Em fevereiro de 2003, o caso foi levado a tribunal. Os promotores alegaram que a contratação de investigadores particulares não foi apenas uma tentativa de descobrir a verdade sobre seu marido, mas parte de um plano cuidadosamente elaborado por ciúme. A esposa ofendida buscava vingança. A acusação enfatizou que, após o conflito no hotel, havia passado tempo suficiente para se acalmar. Portanto, as ações subsequentes só poderiam ser conscientes. Ela agiu com determinação, sem deixar chances. Lindsay testemunhou contra sua madrasta e confirmou todos os detalhes, pois estava no carro. A menina disse que gritou, chorou e pediu a Clara para parar. Mas a mulher, tomada pela raiva, não ouvia ninguém. Os advogados tentaram explicar tudo como uma explosão emocional não intencional devido ao choque da traição de seu marido. A defesa trouxe muitos conhecidos de Clara. Todos a descreveram como uma mãe dedicada e atenciosa, e uma esposa fiel que tentava manter a família com David. Mesmo quando soube do caso de seu marido com a secretária, ela mostrou sabedoria e paciência na tentativa de salvar o casamento. Clara cuidava ativamente de sua aparência. Visitava uma esteticista e planejava procedimentos cosméticos. Todos estes esforços visavam manter o relacionamento com seu marido. Nas últimas semanas antes do incidente, Clara demonstrou comportamento exemplar como esposa, apesar da infidelidade de seu marido. Ela cozinhava exclusivamente os pratos favoritos de David e mostrava especial cuidado e atenção na vida privada. Em seu depoimento, ela descreveu seu estado como a mais profunda confusão mental, desencadeada pela traição. Clara falou de sentimentos de raiva, desconfiança e perda de controle. Após o primeiro interrogatório, ela mudou sua versão dos eventos. Por recomendação de seu defensor, ela agora alegava que queria danificar o carro de Gail, e a colisão com David foi acidental porque ela perdeu o controle em alta velocidade. A defesa a apresentou como uma esposa fiel que foi quebrada pela traição e agiu em estado de extrema tensão. Entre as evidências estava uma gravação de áudio de uma conversa telefônica. Quando Clara soube da existência de uma gravação em vídeo do incidente, ela contatou uma agência de detetives para descobrir detalhes do que foi gravado. Na conversa, ela se comportou surpreendentemente composta, sem sinais visíveis de remorso pelo ocorrido com seu marido. Ela nem tentou caracterizar o ocorrido como um acidente, mas usou formulações mais diretas.
Ela discutiu as circunstâncias do incidente sem emoção. Suas perguntas soavam secas e objetivas, como se estivesse simplesmente coletando informações para construir sua linha de defesa. Tudo isso contrastava com sua aparição pública, onde ela exibia tristeza inconsolável. Apesar dos esforços dos advogados, o júri proferiu um veredicto por crime grave. O tribunal impôs 20 anos de prisão, o que causou indignação entre os parentes do Dr. Harris. Tal sentença foi possível devido às peculiaridades da legislação do Texas. Com uma pena máxima de 20 anos, a pena mínima era de apenas 2 anos. Adicionalmente, o tribunal a obrigou a pagar $10.000 de indenização à família da vítima. Muitos consideraram esta decisão muito branda, dadas as circunstâncias do caso. A defesa conseguiu descrever o estado mental da acusada de forma tão convincente que alguns jurados duvidaram de sua responsabilidade pelo ocorrido. A opinião pública estava dividida. Alguns consideravam a sentença muito severa. Outros insistiam em uma revisão do caso, pois consideravam a pena insuficiente. O dia da sentença coincidiu com uma data especial. A união deste casal poderia ter durado 11 anos. A atmosfera no tribunal estava impregnada de uma intensidade emocional especial. Em suas aparições públicas, Clara compartilhou detalhadamente suas experiências deste período. A mulher admitiu que ainda não consegue processar o ocorrido, sabendo bem que difíceis provações estão à sua frente. Com amargura, ela reconheceu que havia um caminho mais fácil: o divórcio e a privação legal de tudo que era importante para ele. Esta teria sido a lição mais dura para ele. A principal preocupação de Clara era o futuro de seus gêmeos e sua enteada de 17 anos. O cuidado das crianças foi confiado a amigos de longa data da família. Eles organizavam regularmente encontros das crianças com sua mãe em seu local de residência temporária. Graças ao bom comportamento, Clara recebeu a possibilidade de retornar para casa antecipadamente. Sua libertação ocorreu em 11 de maio de 2018, após 15 anos de prisão. Logo, ela se tornou convidada frequente em vários programas de televisão. Nas telas apareceu uma mulher sorridente de 60 anos, cheia de entusiasmo para recomeçar tudo. Um detalhe interessante: logo após seu retorno para casa, ela contatou uma agência de detetives pedindo o reembolso de parte do pagamento adiantado. Ela havia pago por uma semana de observação de seu marido, mas circunstâncias imprevistas ocorreram após apenas 3 dias. Como esta disputa terminou, permaneceu desconhecido. Durante seu isolamento, Clara dedicou seu tempo à criação de livros para pessoas com deficiência visual, traduzindo-os para o sistema Braille. Após seu retorno, ela compartilhou detalhes de suas experiências vividas e falou sobre as dificuldades em lidar com o ocorrido. Muitos eram céticos em relação às suas revelações e as consideravam uma tentativa de chamar atenção. O exemplo de Clara Harris mostrou como até mesmo membros dignos da sociedade podem cometer um erro fatal. Os observadores que acompanharam atentamente o desenvolvimento dos eventos notaram uma calma e distanciamento incomuns em suas narrativas sobre o passado. Após sua libertação, ela declarou que sua prioridade era restaurar as relações com seus filhos. Se Clara conseguiu restaurar esta conexão, sobre isso não há informações.